Oi, seja muito bem-vindo à nossa aula. Hoje o nosso tema é sobre a formação dos elementos, um tema super interessante. Quem nunca pensou do que as coisas são compostas? Então, esse é o nosso tema de hoje. E para a gente entender melhor essa história do surgimento dos elementos químicos, que são os responsáveis pela formação das estrelas, das galáxias, da vida do nosso planeta, eu convido você a fazer uma viagem no tempo com o Big Bang. Você já com certeza ouviu falar nessa teoria, que é uma das teorias mais aceitas pela comunidade científica sobre a origem do nosso universo. Observa essa imagem, que ela mostra exatamente a ideia do Big Bang. Segundo essa teoria, nosso universo atual teve origem em uma grande explosão, por volta de 14 bilhões de anos atrás. Tudo aconteceu com um pontinho muito quente, muito pequeno, extremamente denso, que de repente se expandiu. É isso aí, se expandiu. E o universo desde então está nessa expansão contínua, mas se resfriando também. Vamos dar uma olhadinha melhor para decifrar esse Big Bang nessa figura, nessa imagem. Porque essa imagem ela nos traz uma escala do tempo. Ela me diz tudo o que aconteceu nesse intervalo de tempo. Além também de falar sobre, colocar uma escala de temperatura, e a gente está olhando aqui, está vendo que o universo está resfriando. Bom, então nessa escala de tempo, cada partezinha dessa aqui na imagem, isso aqui é um evento, o que foi acontecendo nesse intervalo de tempo aqui? Então você observa que logo no início, aqui você tem uma legenda que dá para você acompanhar, você tem as radiações, o surgimento das partículas, logo no primeiro momento do Big Bang. Então, nesse iniciozinho, foi o surgimento das partículas elementares, como os quarks, como os leptons, que deram origem àquelas que a gente já conhece, as partículas mais conhecidas, como os prótons e os nêutrons, por exemplo. Então, se você estudar um pouquinho mais essa figura, veja que as coisas foram gradativamente acontecendo e numa lógica, Primeiro foram formadas as partículas elementares, depois foram formados os átomos, depois as moléculas e as galáxias e a vida, e hoje é o que a gente tem no universo. Nós vamos falar um pouco, então, mais sobre essas partículas primordiais, Os quarks, que são classificados em cores e sabores. É isso mesmo, cores e sabores. São 6 tipos de quarks. Eles são distribuídos em cores vermelho, verde e azul. Os sabores são esses aqui, são os nomes dados a elas. O up, o quark charme, o quark top, o quark down, o strange e o boron. Bom, apesar que a gente não sabe como essas partículas foram formadas, mas algumas características delas são conhecidas. Vou falar aqui algumas rapidamente de cada uma delas. Bom, a partícula up é a mais leve delas, e ela compõe um próton. O próton possui 2 quarks ups em seu interior e o nêutron possui um quark. O down, que faz dupla com up na constituição da matéria, ele contribui no próton, porque o próton possui um down e o nêutron possui 2. O quark charme é maior que o up que o down, entretanto só é perceptível em aceleradores de partículas. O strange, que é o par do charme, também muito pesado para permanecer inteiro na natureza, ela só existiu nos primórdios da criação do universo. O top é o mais pesado de todos eles, e a massa dele é praticamente um átomo de ouro. Já o bóron, do mesmo modo que os anteriores, ele é muito pesado para os dias de hoje, tendo uma duração dos aceleradores de apenas 1/1000 de milionésimo de segundo. Bom, 1/10 de milésimo de segundo após o Big Bang surgiram os prótons e os nêutrons, que são formados, os prótons, de 2 quarks up e um quark down, é positivo, enquanto que o nêutron, que não possui carga, ele é composto por 2 quarks down e um quark up. Aqui eu mostro para vocês a ordem de grandeza da massa deles, são próximas, de valores. Está na ordem de 10 a menos 27 quilogramas.
ok? Bom, depois disso, o que vem? Bom, aí já começa a vir logo depois do Big Bang, das partículas fundamentais, a formação dos átomos de hidrogênio e logo depois do hélio. Bom, um átomo de hidrogênio, ele é o elemento químico mais simples que a gente conhece, tendo apenas um próton e um elétron, quer dizer, o seu núcleo tem um próton e um elétron orbitando aqui em torno do núcleo. Já o átomo de hélio, em seu núcleo tem 2 prótons, 2 nêutrons e ele tem 2 elétrons lá orbitando em torno do núcleo. E aí a gente fica pensando, né? Como é que pode, no núcleo, você ter 2 prótons unidos nesse núcleo, já que eles deveriam se repelir, já que tem a mesma sinal de carga, são positivos, mas aí é graças à presença de outra partícula, como que age como uma colinha, que são os gluons, que permite que você tenha os prótons dentro do núcleo, né, convivendo, vamos dizer assim, né, mesmo tendo a mesma carga. Bom, a partir do hélio, todos os átomos conhecidos possuem esses gluons em seus núcleos para manter, né, esses núcleos estáveis, os prótons unidos. Conforme o universo foi se expandindo, conforme o universo foi se esfriando, as estrelas foram sendo formadas e alimentadas pela transformação de hidrogênio em hélio no seu núcleo. Eu te apresento como um exemplo o Sol, a nossa estrela do nosso sistema solar, que essa transformação de hidrogênio em hélio é que mantém a estrela brilhando e emitindo calor. Bom, quando o hidrogênio acaba, inicia uma nova fase dessa estrela, que vai depender da sua massa. Se a estrela tiver uma massa menor do que o Sol, do que a massa do nosso Sol, em torno de 10 vezes menor, ela vai se transformar em uma anã branca após ejetar uma nebulosa planetária. Já se ela tiver uma massa 10 vezes maior que o nosso Sol, ela vai explodir em uma supernova e assim terminará sua vida, pois a partir daí podem ser formados buracos negros ou uma estrela de nêutron. Durante a explosão da supernova, os elementos que compunham a estrela são lançados no espaço, promovendo a formação de elementos mais pesados, como, por exemplo, carbono, oxigênio, silício, ferro e níquel. E aí os elementos vão acontecendo, vão se formando. E aí, gostou da aula? Bom, então eu te espero na próxima aula.